E você abra a sua Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo 18, no versículo 1. Irmãos, a palavra foi pregada nos dois. Já liberei? Eu falei para ele, não falei? Não falei? Então, tchau, criançada, vamos lá. Isso aí, gente obediente, irmão. Não saiu ninguém da porta enquanto que... Vamos aplaudir a Deus por essas crianças aí, ó. Uma aplauda forte para elas escutar que você está glorificando a Deus pela vida delas. Parabéns. E essa pregação preguei de manhã. E Deus falou muito comigo. Mais comigo do que com a igreja, com certeza. E eu tenho certeza que vai falar conosco. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por meio de Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Com os seus 2 filhos, um deles chamava-se Gerson, primeira vez que fala o nome dos meninos, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os seus filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o da mão dos egípcios. Disse-lhe: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos deles. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocaustos e sacrifício a Deus. Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com seu sogro de Moisés na presença de Deus. Pode sentar, meu querido. Eu creio que Deus vai falar conosco. O Felipe ouviu a pregação de manhã e Adriel, ele falou para mim assim: deixa o seu igual o Moisés para você. Eu falei: por quê? Moisés beijou Jetro, eu quero dar um beijo do Senhor. Eu falei: não. Quem acredita que é verdade, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha para mim. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Essa palavra é digna de toda aceitação. Ela tem duas partes. Primeiro é o milagre. E segundo, Mateuzinho, é a organização. Não é dificuldade para Deus fazer milagres. Não tem dificuldade para o céu fazer milagres. O céu é tranquilo nisso. Deus responde orações. Na Bíblia, pastores, Toninho, Márcio, Marcelo, Vilma, tem mais de 30.000 promessas. Em toda a Bíblia, Rick e Daiane, tem mais de 30.000 promessas. E essas 30.000 promessas que tem na Bíblia, elas têm uma coisa já garantida. A Bíblia fala: todas as promessas têm nelas o sim. Então, para cada dia nosso, Deus tem uma promessa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Na Bíblia tem 366 vezes a palavra não tenham medo, ou não temas, não temerei,
Por que 366? Aí pega um pregador pentecostal, ele fala assim: uma para cada dia do ano. Aí você fala assim: Marcelo, mas tem 365, mas de vez em quando tem ano bissexto. Então Deus não esqueceu de nenhum detalhe para abençoar a minha e a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Não é dificuldade para Ele, quer ver? Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, tem um texto na Bíblia, no versículo 13, que diz assim, ó, bem assim para nós: Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco. Aconteceu uma situação antes. Retira de barco em particular. E ele fala assim: eu vou para o deserto, Walter. Eu vou para o deserto. Vou ficar sozinho. Não tem dia que você quer ficar sozinho? Não tem dia que você quer um refresco? Não tem dia que você quer limpar sua mente? Jesus falou assim: agora eu quero ficar sozinho. Em particular, para um lugar deserto. Mas presta muita atenção, galeria, e você aqui. Não existe deserto quando o Senhor, você é abençoado. Gente abençoada sempre vai florescer. Floresce no deserto, floresce na crise, floresce em terra seca, floresce em terra boa, floresce em qualquer lugar, porque é a gente abençoado. Não é problema para Deus fazer milagres. E a multidão chegou muita gente ali em roda de Jesus. E ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então todo mundo estava lá. Olha o próximo versículo, 14. Diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão. Vamos supor que você tenha no bolso 5 milhões de reais. E não vai te fazer falta. É muita bênção. E você passa assim, tem muita gente trabalhadora, esforçada, que estão lutando com a vida, que se você der 100 reais para ele, você muda a história deles. Felipe, lá do fundo, perto do pastor Uriel. Qualquer dia desse, eu vou em alguns desses supermercados, quando eu vejo pessoas muito humildes fazendo compra, eu vou pagar a conta dela e vou embora sem falar nada. Eu tenho vontade de fazer isso. Alguém tem vontade de fazer isso também? Eu vou fazer isso. Pegar uma continha de 30 reais, vou pagar, vou embora. Não, quando a pessoa comprar comida mesmo, estiver comprando comida. Já pensou a alegria de alguém que você facilita a vida dela, Léo, com 200 reais? É muito dinheiro, Juninho, para alguém, 200 reais. Talvez para você não, para mim sim, mas para outro talvez não. Então, Jesus não tem problema de fazer milagre. Você está com 5 milhões no bolso que não vai te fazer falta. E você passa num ambiente assim, que tem um monte de gente precisando. Como você vai fazer essa distribuição? Se você der 200 reais para cada um, você abençoa 200 cada 10, 2 mil, não fiz essa conta, cada 10, 2 mil, cada 100, 20 mil, cada 1.000, 200 mil, você consegue abençoar, irmãos, mais de 200 mil pessoas. Dando 200 reais cada um. Você facilita a vida de um pai de família. Então o problema para o céu não é porque ele é poderoso, porque ele tem todo o poder no céu e na terra, porque ele libera a bênção mesmo. Ele olha para o necessitado, ele acode. Ele olha para o carente, ele socorre. Ele não consegue ver um coração contrito e quebrantado que ele não abençoa. Então fala comigo assim: para o meu Deus, fazer milagres é a coisa mais natural do mundo. Por isso nessa noite eu libero sobre você. Tem milagres que vão alcançar a sua casa. Tem milagres que vão alcançar a sua família. Tem bênçãos que Deus vai derramar sobre você. Aí ele pega e cura os doentes, ele faz ali coisas, lá no 15. Aí ele fica com mais compaixão. Olha a cair da tarde. Ficou o dia inteiro ali, né? Os discípulos aproximaram e disseram: esse lugar é deserto. Não tem restaurante perto. Não tem padaria. Não tem lanchonete. O povo está aqui desde manhã.
Aí está ficando tarde, manda a multidão embora. Despede a multidão, para que possam ir aos povoados e comprar comida. O que a gente aprende aqui, Júnior? A gente aprende aqui, quando você vai até Deus, você nunca volta de mão vazia. Sabe um culto como esse? A gente não vem para receber. Receber é o detalhe. A gente vem para entregar. E eu pergunto, o que você vai entregar para Deus hoje, nessa noite? Não estou falando de oferta, não. Estou falando que você vai entregar do seu coração, da sua adoração. O que você vai entregar para Ele? Senhor, glória a Deus que eu estou aqui na Tua presença, vivo, acordei de manhã, estou aqui hoje para receber promessas do céu. Eu quero dar glória a Deus por isto. Eu sou uma pessoa abençoada. Culto não é para receber só, culto é para entregar. A gente entrega louvor, a gente entrega gratidão, a gente entrega um monte de coisa ao Senhor num culto. E aí, mas não volta de mão vazia. Não tem como voltar de mão vazia, Joãozinho, porque Deus é misericordioso. Manda o povo embora, eles vão comprar comida. Olha o que Jesus faz no 16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, vamos dar nós mesmos a eles de comer. Oh meu Deus. Sabe, Jesus fala umas coisas absurdas. Na hora da maior crise de alguém, ele fala alguma coisa assim: tudo é possível aquele que crê. Maria e Marta chorando, ele falou assim: seu irmão não morreu, ele só está dormindo, vamos acordá-lo. Mas como? Se a gente enterrou já faz 4 dias. Não, ele só está dormindo. Ele tem como uma palavra que eu nunca usei, é paradoxo. Ele tem umas contradições absurdas aqui. Ele fala assim, ó: onde colocaram Lázaro? Ali, ó. Vamos lá acordá-lo. Não, mas ele morreu. Não morreu. Ele está vivo. Ele está indo numa casa para orar para uma menina, e vem alguém e sussurra no ouvido do homem e fala assim: libera ele, a sua filha já morreu. Ele escuta e vai no ouvido do mesmo homem e fala assim: ela não morreu, ela dorme, e nós vamos ressuscitá-la. Fique com a última palavra de Deus na sua vida, porque milagre o céu sabe fazer. Se tem uma coisa que o céu é especialista, é fazer milagres. Quem crê, dá glória a Deus. Especialista. E aí então Jesus fala assim: vamos dar de comer para eles, eles precisam comer. Ao 17. E disseram: ei, tá michuruco? Tá belelé? Tá doido da cabeça? Ei, está pensando o quê? Acho que, irmãos, às vezes eles não falaram, mas um olhou para o outro e falou assim: agora até para ele isso é impossível. E muitas vezes a gente ora meio assim, faz aquela oração meia duvidando que Deus pode fazer alguma coisa a nosso favor. Nunca duvide, o céu tem resposta para você. E aí Jesus fala assim: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Do lado de cá só tinha isto: 5 pães e 2 peixes. Agora vamos lá, ao versículo 18. Pula para o 19, depois você volta. Pula para o 20. Onde que está os 5 mil? Acho que é o 19 que está. Ah lá, 21. Obrigado. E comeram cerca de 5 mil homens. E aqui, o Mateus, ele coloca assim: sem contar mulheres e crianças. Exagerou, pastor? Mateus foi contemporâneo. Mateus andou junto. Ele sabia o que estava falando. 5 mil homens, sem contar mulher e criança. Mas vamos ficar só com 5 mil. Porque, irmãos, tem certa coisa que não precisa nem querer valorizar. Mas tem 5 mil homens ali para comer e só tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele vai para o versículo 18. Olha, ele começa agora: traz daqui para mim. Agora é comigo.
Agora é com o Pai aqui. Agora é com o Todo-Poderoso. Só que quem não tem as manhas não entra não. Isso aqui é coisa do profissional agora. Agora é coisa do céu. É o céu que vai fazer alguma coisa. Traz para mim. Ele pega os 5 pães e 2 peixes. No versículo 19. E ordenou às multidões que se assentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças a Deus e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos e este à multidão. Vamos tentar entender aqui. O problema é grande, é ou não, irmãos? O pastor Toninho lança no estado de São Paulo para batizar 30 mil pessoas. Aí o Conselho Nacional lança no Brasil para batizar 150 mil pessoas. Meu Deus, é muita gente para batizar. Aí esses dias me deram a oportunidade de falar a nível nacional. Eu só falei assim, o alvo do Brasil é 150 mil. É muita gente. Mas nós temos 15 mil igrejas. Luiz, você é bom de matemática? Divide 150 mil por 15 mil. Cada igreja quadrangular do Brasil, se batizar 10 pessoas, 10, ela batiza 150 mil. Em São Paulo a gente lança 30 mil. Se cada igreja paulista batizar 15 pessoas no ano, ela batiza 30 mil. Somos 2.000 igrejas, fora congregações. Então você humaniza o problema com uma coisa chamada organização. Você diminui o tamanho. Mas 30 mil é muito, mas 15 é possível. 5 mil para comer na minha casa, não tem como receber mais 4, dá. Dá para receber. Jesus, ele fala assim, agora vamos organizar. Vamos tentar organizar. Isso falou muito comigo e eu acho que vai ajudar você. Senta agora na grama. Imagina 5 mil esparramados. Você já comeu, você já comeu, você já comeu, você já comeu, você já comeu. Por que churrascaria de rodízio organizada, todo mundo come certo? Porque os garçons passam nas filas, nas mesas certas. Um dia eu fui num lugar, tinha um rapaz aqui de Araras que nunca tinha ido naquela churrascaria. Eu entrei, isso é maldade, né, irmão? Eu entrei e falei para o garçom assim, vintinha, só serve linguiça e frango para aquele ali. E toda vez que chegava no rapaz, falava assim, só aceita linguiça, só aceita frango, e para os outros, depois vinha a carne para ele também, mas para os outros, aceita picanha, contra filé, e para ele, linguiça. 40 minutos ele estressou. Ele falou assim para o garçom, eu tenho cara de pobre desse jeito? Comecei a dar, falei, sou garçom. Ele é que ele gosta. Depois do final falei que eu tinha dado 20 reais para o rapaz. Servi linguiça e frango para o coitado. Mas lá numa churrascaria de rodízio, eles passam em fila. Por isso que está tudo enfileirado. Já tem o garçom certo que vai para o fundo, vem para trás. Eles são organizados. Senão, um fica só com o frango e outro fica com as carnes nobres. A questão tem que organizar a nossa vida. A gente precisa organizar nossas coisas, porque milagre vai acontecer. Numa churrascaria rodízio que tem fartura, todo mundo vai comer bem, desde que lá saibam servir bem. Aí Jesus falou assim, faz o seguinte, sentam na grama. Minha opinião, agora é a opinião do pastor Toninho. Filas de 200. Faz uma fila de 200. A média de um engenheiro, cada 2 pessoas sentam num metro quadrado. Então, se é a fila de 200, sentaram-se 200 aqui, deu 100 metros. Dá um espaço, senta mais 200. Sabe quantas filas deram 5 mil pessoas? 25.
Quantos discípulos tinham, Val? 12. Cada discípulo recebeu o pão para servir 2 filas. Pronto, rápido. Em quanto tempo você anda 100 metros? 5 minutos? 10 minutos? Servindo alguém? 15 minutos? 15 minutos? Vamos colocar 15 minutos? Em meia hora, 5.000 pessoas receberam um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Mais rápido que você pedir qualquer lanche na cidade depois do culto. 5.000 pessoas de forma organizada e passaram assim, e entregou, e voltou, e entregou, e voltou. E olha o milagre, olha o milagre. Milagre ele faz, ele entrega para os discípulos, e os discípulos, a multidão tem ordem. Olha o versículo 20, olha o que diz o 20, que forte que é o 20. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e sobrou. Agora que está a bênção, precisa sobrar. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Está todo mundo feliz já, joga fora. Não, recolha. Quantos discípulos tem? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Quem trabalha leva a sobra. Quem é organizado, quem ajuda na organização, tem direito à sobra. Além de encher com milagre, a sobra. Então Deus quer operar na nossa vida coisas extraordinárias. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, ele está chegando lá, ele fala assim: tire a pedra. Quem acredita aqui que Deus tinha poder de tirar a pedra com um sopro? Dá um glória a Deus. E por que ele mandou o homem tirar a pedra? Porque tem coisa que é a parte dele. Chamar o homem da sepultura é Deus, tirar a pedra é do homem. A organização da nossa vida depende de mim e de você. Onde nós temos que ser organizados? No lar. No lar nós temos tempo para organizar a nossa casa, as nossas finanças, as nossas tarefas domésticas. E olha que serviço de casa não acaba. Aonde que a gente tem que organizar? Na igreja. 1 de Coríntios, Juninho, capítulo 14, versículo 26, eu não falei nos cultos da manhã, mas 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26, está uma organização dentro da igreja. Coloca para mim, faz favor. Diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. As coisas têm que ter ordem. A organização do culto é nossa. O mover é do Espírito Santo. Eu posso contar uma coisa triste aqui, te emocionar, não vai mudar nada. Mas eu posso falar uma palavra dura e o Espírito Santo tocar o teu coração e mudar tudo. Então o culto tem uma organização. Não é tão fácil fazer um culto. Porque primeiro você vai adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí tudo tem que ter um tempo. Pode continuar o versículo lá, 14, 26. Diz assim, 14, 26 ao 27. Se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Ordem. Olha o versículo 28, vai até o 33. Se não houver intérprete, fique calado. Estava tendo muita confusão na igreja de Corinto e Paulo estava organizando a forma de condução. As coisas têm que ser claras. Quando eu era jovem, alguém falou assim, aquele fulano lá é cheio do Espírito Santo. Ele começa uma pregação em língua e termina em língua, mas o que vai entender? Para entender tem que ter, pode até falar em língua, mas tem que ter interpretação. Rafael, Rafinha, meu querido, um dia eu li um livro do pastor Jesse Willy. Jesse Willy é um pastor do Rara Estirpe de Fé. E ele a igreja dele era no Brooklyn, o bairro, um dos bairros na época mais violento dos Estados Unidos. E ele começou a ganhar muitos viciados em drogas para Jesus e começou a esvaziar as bocas. E lá não era cocaína, lá era heroína.
A heroína estava destruindo aquelas pessoas. E ele começou a tirar muitas pessoas das drogas, e muitos traficantes se converteram. Então um dos líderes do tráfico falou assim: você está atrapalhando o nosso negócio. Você tem a igreja aí, tudo bem, tudo certinho, mas está atrapalhando o nosso negócio. Eu vou matar você. E eles cumpriam o que falavam. E deu até o dia tal está morto. 15 dias, lê o livro. 15 dias antes de chegar o dia, a igreja reunida, os diáconos tudo prontos assim. Você sabe que algumas igrejas nossas, na América Latina, o diaconato trabalha com metralhadora? Trabalham armado? Aqui, graças a Deus, não vai ser um caos. Já pensou Natalino de fuzil? Por causa da situação, tem que proteger. Tem um pastor nosso num país chamado Indonésia, que ele só pode andar mascarado. Sabe por quê? Porque as seitas querem pegá-los, e então ele tem que ser protegido no esconderijo. Cada lugar é um lugar, irmãos. Cada lugar é um lugar. E aquele lugar então ali estava com uma dificuldade muito grande. Aí Deus levantou uma senhora no meio da igreja falando em língua estranha. E Deus levantou alguém no canto de cá, leu o livro, interpretando a língua que ela falava. Ela falava assim: meu servo, fica tranquilo, você vai terminar os seus dias pregando o evangelho com uma idade avançada, porque 1000 caem ao teu lado, 10.000 à direita, e você não é atingido. Aquilo trouxe uma edificação à igreja, acalmou aquela perseguição, acabou. E hoje ele é um pastor sênior, com 90 anos de idade, do tabernáculo do Brooklyn, e alguém está dando sequência. E nenhum traficante conseguiu buscar Jessuíde, porque a mão do Senhor o guardou, o protegeu. Então Paulo estava organizando o culto, ao 29. Tratando-se de profeta, falam 2 ou 3. Os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ao 30, vai até ao 33. Se vier alguma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro. Às vezes você está no banco aí e fala assim: nossa, eu pregaria desse jeito, daquele jeito. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo colocando em você uma palavra revelada. Eu também, quando estou escutando alguém pregar, eu anoto tudo, ó. Eu vou anotando a pregação de todo mundo, porque às vezes Deus fala comigo através deles, e eu estou aqui anotando para saber o que está acontecendo. Aí eu falo assim: se fosse eu, acrescentaria isso. Mas não sou eu, tenho que ficar calado, eu não posso falar assim: deixa eu falar. Não vou falar. E depois do culto eu também não vou pregar o que o pregador pregou. É deselegante. Já falou. Se vier alguma revelação, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 33. Pois Deus não é Deus de desordem. Na outra tradução, eu vou ler esse, depois você coloca outro, viu, Juninho? Mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Presta atenção, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus organizado. Quem crê vai dando glória a Deus. Irmãos, nós somos uma poeira na galáxia. Nós somos um grão de areia na galáxia. O Sol, os planetas giram em torno do Sol. Irmãos, um dia teve alguém que falou assim: vai ter o alinhamento dos planetas. Irmão, eu passei aquela noite, em 1983, de madrugada orando. Eu li todo aquele livro lá, falei assim: meu Deus, vai alinhar os planetas, vai chocar qualquer hora dessa. Irmão, se fosse hoje e nós nos reunimos, eu ia jogar uma tampa na cabeça minha, para levar um susto. Mas presta muita atenção, os planetas estão num alinhamento lá, nada se choca. Que coisa extraordinária. É Deus que cuida da órbita, é Deus que cuida das galáxias, é Deus que cuida do sistema, é Deus que cuida do planeta, é Deus que cuida de você. É Deus que cuida de você. Meu Pai, você vai aplaudir, aplauda forte. Levanta a sua mão e fala assim: o meu Deus não é Deus de confusão. Por isso que Ele mandou organizar.
Senão um pegava bastante, outro não pegava nada. Você acha que só hoje tem gente que leva sacola ou bolsa em festa de casamento, aniversário e vai colocando dentro? Naquele tempo tinha gente com a sacolinha também. Mas organizado, todo mundo podia ser visto. 5.000 pessoas ficam fáceis de ser servidos. E agora Moisés recebe a visita do seu sogro. O sogro chega em casa, trazendo a esposa e os 2 filhos, o Eliezer e o Gerson. Moisés pediu, vai lá, vai passear. Moisés mandou uma mulher para a casa do pai. Ele estava muito estressado, irmão. Daqui a pouco você vai ver, ele estava muito estressado. Muito estressado. Acho que a Zípora chegou lá e falou assim, pai, o Moisés mandou eu ficar aqui um tempo. O senhor posso ficar aqui uns 2 meses? Ô, minha filha, fica aqui quantos meses você quiser. E acho que ela contou, pai, Moisés está trabalhando demais. Fala para o seu marido, fala para a sua esposa, fala para o seu pai que está perto de você, só para essas pessoas. Se não for da sua casa, não precisa falar nada. Fala assim, ó, galinha de ouro. Bem forte, galinha de ouro não é feito para fazer canja. Você vale vivo, não morto, meu filho. A galinha de ouro não se faz canja, Alex. Você faz canja, não. Você é a galinha de ouro. Moisés era a galinha de ouro. Zípora falou assim, pai, o homem trabalha demais, pai. Ele começa cedo e vai até à tarde. Pai, é muita gente para atender. Pai, as pessoas chegam nele e falam assim, ó, teve um problema no casamento, ele cuida. Pai, teve alguém que roubou o gato do vizinho, ele cuida. Pai, é um tal de desarma a tenda, arma a tenda, desarma a tenda, arma a tenda, porque a gente é guiado por uma nuvem. A nuvem levanta, a gente anda. A nuvem para, a gente para. À noite a coluna de fogo anda, a gente anda. À noite a coluna para, a gente para. Pai, é muita gente, pai. É 3 milhões de pessoas, é 3 Campinas. São 6 Piracicabas. Você imagina aqui em Piracicaba, irmão? 500 mil, imagina 3 milhões andando no deserto, todo mundo junto. Sem planejamento sanitário para ninguém. Imagina a situação que era. Sem demarcar território, o território foi demarcado em Canaã. E Moisés, ali cuidando daquele povo, ele falou assim, Zípora, nós estamos tendo umas confusão aqui em casa, vai para o seu pai. Aí o pai veio trazer a filha para casa. Chegou a hora de trazer a menina. E as crianças, encontrou Jetro no deserto. Moisés, se abraçaram, conversaram. E aí Moisés começou a contar para o Jetro o que Deus tinha feito. Os milagres que tinham acontecido. As 10 pragas do Egito. Começou a contar para o Jetro com entusiasmo. Jetro, meu sogro, Deus abriu o mar vermelho. Jetro, eu estendi o cajado. Quando eu estendi o cajado, o mar se abriu. Nós passamos em terra seca. E aí o faraó quis vir atrás. Jetro aprendeu uma coisa: a porta que Deus abre, Ele só abre para nós. Cada um tem a sua porta, Cassiano, aberta pelo próprio Deus. E ele contava com entusiasmo os milagres. E Jetro estava apaixonado. Verso 11, Juninho. Verso 11 do 18. Jetro estava apaixonado pela conversa. Agora ele fala: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Eu sei, pois ele superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Porque cada praga do Egito era uma afronta contra o Deus egípcio. Rã é Deus. Deus manda a praga de rã. Tinha rã para todo lado e eles não podiam matar. Aí o sangue era Deus. E o sangue virou dentro das torneiras de todo mundo. E eles tinham uma situação de risco. Aí gafanhoto era Deus para eles. E eles não podiam matar. Enfim, irmãos, eles estavam numa situação terrível. E Jetro, ouvindo tudo aquilo, falou isso aí, ó. Ao 12. Jetro se batizou. Então Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus e Arão, e todos comeram na presença de Deus. Jetro se converteu, Jetro se batizou. Dia 28 agora vai ter batismo. 29 vai ter batismo. Domingo que vem é batismo nas águas. Se você não desceu as águas, é a tua hora. Você já sabe que Ele é o Senhor. Já sabe o que Ele faz. Jetro falou assim: eu vou oferecer um sacrifício. Eu vou me converter, porque o Senhor é Deus. E aí no verso 13, que aconteceu no 13, no dia seguinte,
foram tudo para casa, dormiram, descansaram. No dia seguinte, Moisés acordou de manhã, 7 da manhã, e começou a trabalhar. E assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé, desde manhã até ao cair da tarde. Olha que situação. Da hora que acordou até o cair da tarde, Moisés ficou atendendo o povo em pé. Galinha de ouro não foi feito para fazer canja. Verso 14. Quando seu sogro viu tudo aquilo que estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Você me ajudou, café, agora eu vou te ajudar com um conselho. Por que só você assenta para julgar? Por que só você faz isso? E todo esse povo espera em pé, desde manhã até o cair da tarde. A fila da pastora Lourdes dá no máximo 20. E é de quarta e domingo. A fila de Moisés era todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descanso, domingo. Ele acordava de manhã e ficava atendendo o povo. O que aconteceu lá? Não, porque colocaram um rock and roll lá, muito barulhento. O que aconteceu lá? Meu vizinho é corintiano, grita muito. Hoje não está gritando, mas gritava. O que aconteceu lá? Nossa, roubaram 2 frangos da minha casa, precisa restituir. Então chama quem roubou, vamos consertar. O que aconteceu lá? O meu marido brigou comigo, que brigou com os meus filhos. Meu marido está brigando com os filhos estão brigando com o meu marido. E tem uma confusão, vamos consertar. E Moisés então atendia um por um. Eu, quando estou numa fila, eu conto quantos estão na fila. Divido pelo tempo de atendimento de um. Faço a média com o segundo e vejo quanto tempo eu vou ficar na fila. Tem hora que eu vou embora. Tem mais alguém assim aqui? Sou normal então. Aí, já pensou as pessoas na fila? Olha o que ele falou, ó. Olha o 15. Ele fala assim, ó. Moisés respondeu: o povo me procura para estas coisas. O povo que me procura para estas coisas. O povo quer que eu consulte a Deus por eles. Sentiu-se a bolacha do pacote. Ao 16. Toda vez que alguém tem uma questão, me é trazida. E decido entre as partes. E ensino os decretos e a lei de Deus. Lindo, você está trabalhando demais, mas está trabalhando errado, Moisés. Olha o 17, diz assim, ó. Respondeu o sogro de Moisés: o que está fazendo não é bom. A banda pode subir. O que está fazendo não é bom. Você está fazendo um negócio que você pensa que é bom, mas não é. Olha o 18, diz assim o Senhor, o sogro: você e o povo ficarão esgotados. O povo porque fica esperando e você porque fica atendendo. Essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executar sozinho. Olha só que conselho. Ao 19, presta atenção. Agora ouça, me darei um conselho, que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo. Tá certo, não vai mudar isto. Leve as suas questões. Olha o 20. Oriente quanto aos decretos, leis, mostrando como deve viver e deve fazer. 21. Mas escolha dentre o povo. Olha as 4 características. A gente erra na escolha, irmão. A gente erra na escolha. Paciência, troca. Você erra nas suas escolhas. Corrige a rota. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Aí, ó. Estabeleça como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, alguns vão cuidar de 1000. Nem todo mundo tem capacidade para cuidar de 1000. 3 milhões, se você coloca 300 pessoas, dá 300 mil. Se você coloca 3.000 pessoas para cuidar de 1000, dá 3 milhões. Então nós vamos ter 300 mil pessoas cuidando de 1000. É isso? Não, 30 mil pessoas cuidando de 1000. O número não importa.
Desses 30 mil, outros vão cuidar só de 100. Outros vão cuidar só de 50. Outros vão cuidar só de 10. Moisés, você dividiu a carga. Escolha essas pessoas para te ajudar. Igual a igreja, irmão. Igual a prefeitura. Você acha que o prefeito consegue cuidar de todas as secretarias? Lógico que não. Tem secretários para todas as funções. Dentro das secretarias tem o quê? Tem departamentos. Dentro de departamentos tem subordinados. Dentro de subordinados tem terceirizados. Enfim, as coisas começam a funcionar. É como na igreja. Tem diaconato, tem recepção, tem músico, tem professor de criança. Você imagina se eu tivesse que ficar preocupado com o que está acontecendo lá embaixo? Tem uma pessoa que cuida disso para mim. Ela que tem que se preocupar com o que está acontecendo lá embaixo. Se tem falta de professor ou não. É a pessoa que se preocupa e cuida bem. A mídia, eu não consigo estar lá agora apertando o botão e jogando aqui, não. Tem que ser alguém. E eu também não me atrevo a cantar, porque se eu cantar, realmente se cumpre a palavra. Quem canta espanta as pessoas. Eu espantaria você daqui, cada um na sua função. Você já percebeu que eu só prego de domingo? O pastor Toninho trabalha muito. Galinha de ovo não faz canja, não. Não é bem assim, não. Eu trabalho bastante, como todo mundo aqui. Mas eu só prego de domingo. Nos outros cultos tem toda uma equipe funcionando. Nós estamos visitando 200 empresas. Eu não fui em nenhuma ainda. Daqui a pouco termina. Todo dia, a nossa igreja faz um velório. Mas morre tanta gente assim? Morre. Não é membro? Não é membro. É parente do membro. É tio do membro. É amigo do parente, do tio do membro. Todo dia alguém está doente e vai no hospital. A gente visita. Mas o homem não dá conta de tudo isso. Por isso tem que dividir. As funções têm que serem divididas, povo. É você que organiza a sua vida. Não adianta pôr a culpa em Deus se você está desorganizado. Quando se organiza, mesmo o maior problema do mundo se torna fácil. 30 mil que vai batizar é só 15. 5 mil para comer é só assentar em fila, só 25 filas. Quem manda as almas é Deus. Quem manda as pessoas batizar é Deus. Quem abençoa, quem multiplica o pão é Deus. Mas quem organiza a distribuição somos nós. Se coloca de pé no seu lugar. Quem ressuscita o Lázaro é o céu. E quem tira a pedra é você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Termino contando uma história. Lá quando eu era pastor há muitos anos, igreja pequena, 40 pessoas. Uma mulher ia na frente, recebeu oração. Sempre ia na frente e recebeu oração. Aí um belo do dia ela foi na frente e recebeu oração. E eu estava falando sobre receber, ser cheio, receber, ser cheio, receber, ser cheio. E ela gritou assim: enche-me, Senhor. Quero ser cheia, Senhor. Preciso desse milagre. Uma nordestina retada no meio da igreja falou assim: enche não, Jesus. Eu sou vizinha dela. Ela tem sacola furada. A sacola dela vaza. Era assim, ó. Enchia, ela perdia. Enchia, ela perdia. Você não nasceu para perder. Deus quer abençoar. O que a gente faz com a bênção? Essa pregação tem sequência. Semana que vem nós vamos para a sequência da pregação. Deixa eu dar um spoiler. É assim que fala? Eu sou desses mesmo. Eu sou desses. Semana que vem, presta atenção. Uma viúva procura Jesus. Procura Eliseu. Procura Eliseu. Eliseu, meu marido te servia, trabalhava na escola de profetas e agora eu estou com dívida. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Pede para os vizinhos vasilhas emprestadas. Primeiro, organização, buscar vasilhas. Fechar a porta. Pega um pouco de azeite.
e derrama sobre as vasilhas. Aí é com Deus. Deus multiplicou o azeite daquela viúva. O milagre chegou na casa daquela viúva. Irmãos, o milagre vai chegar na sua casa também. Você pode dar glória a Deus por isso. Aí ela, Bruna, queridos, ela chega assim, ó, com o milagre e fala para Eliseu assim: Eliseu, abre a porta, tá quanto azeite? Ele falou: agora é com você, vai vender. É fácil vender, irmão? É fácil vender? Ah, eu vendo Coca-Cola. Quem vende Coca-Cola é tirador de pedido. Quem disse? 35 visitas por dia. Tudo por sequência. Nada é fácil de vender. Ah, vai vender Coca-Cola, mas subiu muito, eu vou tomar tubaína. Nem que a diabetes exploda, mas eu vou tomar tubaína. E assim funciona a vida. Ah, porque isso aqui é mamão com açúcar. Nada é mamão com açúcar. Nem o Bob Goods. É isso que fala mesmo? Bob Goods. Nem esse desenho aí é mamão com açúcar, porque já passou a febre. Hoje eu fui comprar um, só sei pirata. Mas olha bem para mim, presta atenção. Nada é fácil de vender. Você vai vender o azeite agora. Você não está sozinho, você nada com tubarões. Depois que você vender o azeite, você vai pegar o dinheiro e vai pagar as contas. Segunda parte. Terceiro, você vai viver do resto. E aí, Paulo, Jô, tem que administrar. Marta, tem que administrar. Igreja, tem que administrar. Segunda coisa, José do Egito. José é o ramo frutífero. Irmão, José é o camarada que onde colocava a mão, Deus abençoava. A Bíblia diz de José, a pessoa não está aqui hoje, eu não vou falar o nome, mas eu vou falar um milagre. Um dia eu chamei um menino, ele estava no culto das 10h30, e eu orei por ele. No pior momento da vida dele, eu falei essa palavra: você é um ramo frutífero. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Ele falou assim: é. Você tem a bênção que José tinha. Os seus ramos vão correr sobre os muros. Quinta-feira eu fui para Ipeúna. O Felipe assou uma carne e tinha carne de porco lá. E carne de porco é legal com limão. É ou não é verdade? E na minha casa não tinha limão. Eu lembrei que o vizinho tem um pé de limão. E o pé de limão do vizinho cravo, o galho cai para o terreno vazio. E toda vez eu vou lá buscar limão. Limão cravo dele dá o ano inteiro. Acho que ele rega, dá o ano inteiro. Aí eu fui lá buscar limão. Só que o vizinho estava na casa. Eu falei: vou chamar, vou pedir. Aí eu falei: Dorfo, mas eu não estou pegando nada que é dele. Eu não estou colocando a mão dentro do muro e trazendo de fora. Eu lembrei de José. José é um ramo frutífero. Aquele pé de limão é um ramo frutífero. Os galhos passam um muro e fica no terreno baldio. E eu fui lá e peguei no terreno baldio os limões e levei para casa, sem pedir para ninguém, porque quando você é tão abençoado, você abençoa os seus vizinhos. Semana que vem a gente vai escutar sobre isso. Quer ouvir? Está convidado. Porque vender não é fácil. Outra coisa que não é fácil: pegar o recurso e pagar as contas e viver do resto. Você imagina aqueles molequinhos olhando para a mãe: Mãe, eu quero um PlayStation 5. A mãe falou assim: não é prioridade. Eu não sei como a viúva se virou. Eu só sei que Deus deu a orientação para ela. Eu sei como José se virou. Como José se virou? José pegou 7 anos de vacas gordas e administrou para quando viessem as vacas magras, tivesse a sobra. Levanta sua mão para o céu e fala comigo assim: ó. Milagres o céu sempre vai fazer. Quem crê vai dando glória a Deus. Milagres o céu sempre vai fazer. Agora bata a mão no peito. Administrar, organizar, é comigo.